Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais um dia, e talvez o seu coração esteja cansado, cheio de pensamentos, ou até um pouco confuso diante dos acontecimentos da vida. Às vezes, os dias parecem longos demais, e as respostas de Deus parecem demoradas. Mas nesta noite, quero te convidar a acalmar o coração e refletir sobre uma linda passagem do Evangelho de Lucas, o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, desanimados e cheios de dúvidas após a crucificação. O sonho parecia ter acabado, a esperança parecia ter morrido, mas algo extraordinário aconteceu. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Essa história nos lembra que Jesus ainda caminha conosco, mesmo quando não conseguimos reconhecê-lo no meio da dor. Jesus diz em Lucas 24:15, e aconteceu que, indo eles falando e discutindo entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quando o coração arde e os olhos se abrem, a Bíblia diz que 2 discípulos caminhavam de Jerusalém a Emaús, conversando sobre tudo o que havia acontecido. Eles estavam desiludidos. Aquele em quem haviam depositado toda a fé fora crucificado. Mas enquanto falavam sobre o que perderam, Jesus se aproximou. O texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Lucas 24:16. Jesus caminhava ao lado deles, conversava, os ouvia, mas eles não percebiam quem estava com eles. Quantas vezes nós também vivemos assim? Passamos por dias difíceis, oramos, choramos e sentimos como se Deus estivesse distante, mas, na verdade, Ele está bem ali ao nosso lado, no caminho da vida, nos ouvindo e cuidando de cada detalhe. Jesus perguntou aos discípulos sobre o motivo da tristeza. Eles contaram tudo o que sabiam: o sofrimento, a cruz, a morte. Então, com paciência, Jesus começou a explicar as Escrituras, mostrando que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Mais tarde, quando se assentaram à mesa, Jesus partiu o pão, e naquele instante os olhos deles se abriram e reconheceram o Mestre. Que cena linda! O mesmo Jesus que havia sido crucificado agora estava diante deles, vivo, ressurreto, partilhando o pão, símbolo da comunhão, do cuidado e da presença constante. E sabe o que eles disseram depois? Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando Ele, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. O coração deles ardeu, e é isso que Jesus faz conosco também. Mesmo quando não o vemos, Ele fala conosco por meio da palavra, reacende a fé, renova a esperança e nos faz sentir novamente o calor da sua presença. Às vezes, a noite chega e o coração esfria, mas Jesus continua se aproximando, continua caminhando conosco. Ele entra em nossa casa, senta-se à mesa conosco e parte o pão da vida, o pão da esperança, o pão da paz. Hoje Ele quer reacender esse fogo no seu coração. Você não está sozinho nesse caminho. O mesmo Jesus que andou com os discípulos de Emaús anda com você agora, mesmo que os seus olhos ainda não o reconheçam. Oremos. Senhor Jesus, nesta noite eu quero te agradecer por estar sempre comigo, mesmo quando eu não percebo a tua presença. Às vezes o meu coração se entristece e as incertezas da vida me fazem duvidar. Mas hoje eu me lembro de que o Senhor continua caminhando ao meu lado. Obrigado, Senhor, porque o teu amor não se afasta, mesmo quando eu me sinto distante. Assim como fizeste com os discípulos de Emaús, vem caminhar comigo nesta noite. Fala ao meu coração, aquece a minha fé e abre os meus olhos para reconhecer-te nas pequenas coisas, em um gesto de amor, em uma oração, em uma palavra de consolo. Senhor, entra no meu lar, senta-te à mesa comigo e com a minha família. Reparte o pão da tua presença e nos dá descanso em ti. Que nesta noite o meu coração volte a arder de fé e que o sono traga descanso, cura e paz. Eu confio que ao amanhecer, o Senhor continuará comigo, guiando os meus passos e renovando as minhas forças. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, antes de fechar os olhos esta noite, lembre-se, Jesus ainda caminha com você,
Mesmo que o dia tenha sido difícil, mesmo que as notícias não tenham sido boas, Ele está perto e nada, absolutamente nada, pode afastar o amor de Cristo da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Durma com essa verdade. Você não está sozinho na estrada. O mesmo Jesus que acalmou tempestades, que curou enfermos, que partiu o pão em Emaús, está presente ao seu lado agora, cuidando de você, preparando o amanhã. Enquanto você dorme, Ele permanece acordado. Enquanto você descansa, Ele trabalha. E quando o sol nascer, o seu coração reconhecerá mais uma vez que o Senhor esteve com você o tempo todo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Durma com fé, acorde com esperança e nunca se esqueça, o mesmo Jesus que caminhou em Emaús continua caminhando com você, hoje e sempre. Se esse vídeo fez sentido para a sua vida, curta, compartilhe. Se inscreva no canal e mande para mais amigos que estão precisando ouvir essa mensagem de amor e fé. Amém.